Estou sendo espetado pelo meu próprio broche. Nós falamos, vou comentar aqui, nós falamos na quinta-feira, a maioria aqui não estava. Na quinta-feira, se você olhou aí no seu boletim, né? No editorialzinho da frente, eu falo que a mensagem do Triduo Pascal, né? Botei até Semana Santa. Triduo fala de 3 dias, tá bom? Triduo, 3 dias. Fala da sexta, do sábado e do domingo pascal. Então ele traz uma essência para a mensagem que o Senhor deixou para nós. E a gente às vezes tem que entender, se você fosse ao Antigo Testamento, lá em Levítico, você vai ter a instituição da Páscoa judaica, não é a nossa Páscoa, a Páscoa judaica, que ela deveria ser uma celebração histórica e memorial perene, eterna. Não, enquanto o Senhor não voltasse, eles deveriam sempre trazer à memória aquilo que a Páscoa representa. Páscoa, a palavra Páscoa, ela faz menção à passagem. Falando do Antigo Testamento, fala da passagem do anjo da morte, quando houve lá as 10 pragas, sendo a última o anjo que veio e ceifou a vida de todos os primogênitos, com exceção daqueles que tinham o sangue do cordeiro na verga da porta, na parte superior das portas, o sangue do cordeiro, que foi instituído ali, aquela ceia pascal, onde eles celebram ali aquele momento, porque eles têm de ceiar já arrumados, eles já, sob a orientação de Deus, todos já ataviados, arrumadinhos, eles ceiam, e logo que o dia amanhece, o Faraó, após ver realmente que o anjo do Senhor havia ceifado o seu primogênito, muito enlutado, muito abatido, ele enfim deixa que o povo parta do Egito. E ali, aquele povo que já estava esperando, conforme o Senhor havia dito, eles partem. Mais à frente, o Senhor, o Faraó, irado, quando ele muda do luto da tristeza para o ódio, ele envia o exército atrás do povo do povo judeu. Quando eles estão às margens do Mar Vermelho, o Senhor abre o mar e eles mais uma vez passam da insegurança para a segurança. Eles saem finalmente da terra do Egito e vão para a terra prometida. Então, mais uma vez, ali celebra-se, né, essa passagem pelo Mar Vermelho, a passagem que, enfim, representou a libertação deles. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos Jesus sendo crucificado, né? Nós temos, na verdade, toda a sua tortura e crucificação na sexta-feira, logo após a ceia da Páscoa. Até então, a Páscoa judaica. Ele se reúne com os seus na quinta-feira à noite e ali eles ceiam e o Senhor ali institui a nossa Páscoa, onde ele diz que o corpo dele seria aquele pão e o sangue dele seria aquele vinho, e aquilo estaria sendo dado em favor dos que creem, para que os nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos passar desta vida para a eternidade com ele. E ali se institui a Páscoa que nós celebramos. Nós celebramos, nós os batizados, nós os que nascemos da água, nós mensalmente temos essa reunião aqui, onde nós, lembrando de onde o Senhor havia nos tirado, nós compartilhamos daquela nova aliança que nos deu vida nova em Cristo Jesus. Mas nós ainda temos, naquele momento, naquela celebração, naquele memorial pascal, o momento que nós não podemos desprezar ou esquecer. Ainda que mensalmente nós tenhamos a ceia,
Nós não podemos esquecer o que de fato aconteceu 2000 anos atrás. Porque às vezes, eu e você e tantos, acabamos celebrando um ato religioso. E eu falo muito isso aqui para que vocês sempre lembrem que o que nos traz a esse lugar, o que nos reúne aqui, não é uma celebração religiosa. O que nos une aqui é o amor de Deus. O que nos une aqui é o desejo de nosso coração em agradar aquele que, mesmo quando nós éramos seus inimigos, mesmo quando nós, cheios de pecado, o ignorávamos, não sabíamos quem de fato ele era, ainda assim ele nos amou, estendeu a sua mão para nós. E hoje, com gratidão, nós nos reunimos. Nós nos reunimos e buscamos a santidade, não simplesmente para obtermos algo, mas buscamos a santidade porque essa o agrada. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E quando olhamos para o momento, justamente ali, os momentos, os dias finais do ministério terreno do Senhor Jesus, nós vemos ele fazendo questão de cear. Na quinta-feira ele fez questão de reunir-se com os mais chegados, né? Nós entendemos, reuniu-se com a família, vamos dizer, aquela família que ele havia criado ali, né? Ele, os discípulos ali, os mais próximos, e ao compartilhar da ceia, que não foi peixe, tá bom? Foi um cordeiro. Eles celebrando ali ao redor da mesa, se alegraram. E após se alegrarem naquele banquete, Jesus começou a falar sério com ele. Nós temos visto isso aqui, principalmente ali no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, principalmente. Nós vemos ele conversando seriamente com os discípulos, dizendo que era chegada a hora, dizendo que era a hora dele partir, era a hora dele estar com o Pai, era a hora dele ser glorificado, mas que eles, apesar de que teriam momentos de aflições, eles tivessem bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele fala isso em João 16, ele ainda não havia nem sido preso, os apóstolos ali, os discípulos nem entendiam do que ele estava falando, mas nós vemos Jesus ali, primeiramente fazendo questão de estar com os que ama, fazendo questão de estar naquele momento de comunhão, fazendo questão de estar ao redor da mesa. E nessa intimidade ali, grandes revelações são dadas ali, o derramar dele já começa, onde na sequência nós vamos ter Jesus sendo preso. Jesus é preso na madrugada de quinta para sexta-feira, onde ele vai ser julgado de forma terrível, de uma forma completamente ilegal, de uma forma completamente injusta, uma forma abominável, para que na sexta-feira ele, enfim, amanhecesse o dia carregando a sua cruz, a sua cruz, a minha cruz, e chegasse ao Monte da Caveira, ou ao Gólgota, como a gente chama. Ali ele vai ser crucificado entre dois ladrões, o texto vai dizer, dois assassinos, porque senão não estariam condenados à morte. E ali ele carrega sobre os seus ombros o nosso pecado. E eu queria que você refletisse um pouquinho sobre a sexta-feira. Nós chamamos sexta-feira da paixão, né? Ficou popularmente conhecida como sexta-feira da paixão. Isso confunde algumas pessoas, né? Essa paixão fala da intensidade, fala tanto do amor, no sentido do amor de Deus para conosco, mas fala principalmente da intensidade.
Lembre-se, nenhum homem sofreu o que Cristo sofreu. Já falei outras vezes, se a pessoa era condenada à cruz, ela não era chicoteada, ela não era torturada durante a noite. Era uma condenação. Se ela era condenada à cruz, a cruz era o que ela sofreria. Mas Jesus passou nas mãos primeiro dos soldados lá do Sinédrio, depois nas mãos dos soldados romanos de Pilatos, e não bastasse, ele ainda foi chicoteado, chicote romano. Depois de completamente destruído, uma noite sem dormir, uma noite sendo maltratado, ele amanhece o dia tendo que carregar a nossa cruz, sobre a qual ele foi pregado e sobre a qual ele vem a morrer. E tudo isso ele fez não para cumprir meramente um ato religioso, mas para saciar em si mesmo a ira do Pai. A ira do Pai que era devida desde Adão, que tendo tudo, desobedeceu a Deus e foi afastado do Senhor. O pecado, o desobedecer, ele afastou ali a humanidade de Deus, mas o Senhor não desejou, não lançou sobre Adão o peso da sua ira. Antes, aguardou para lançar sobre si mesmo, sobre a sua própria carne, na pessoa de Cristo Jesus. Isso é para mim e para você entendermos que o pecado não é uma coisa banal. Muitas das vezes nós não entendemos mesmo. Algumas vezes não entendemos porque ainda não nos convertemos. Quando se fala, não, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados, aquela pessoa que ainda não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e ainda não compreende que em si mesmo é um inimigo do Senhor, não compreende que não anda no caminho de Deus, não compreende que está afastado do amor e da extensão às mãos do próprio Deus. Essa pessoa não entende. Eu digo isso porque eu era uma dessas pessoas. Não entende. Como assim? Que pecado é esse? Eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada de errado, eu sou tão legal, eu sou tão bonzinho. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem até nós, após ouvirmos a sua palavra, e entendermos que não é uma historinha, não é um personagem fictício, não é um herói de filme, mas é uma pessoa, a pessoa do Filho de Deus, sem pecado, sem culpa, totalmente inocente, o homem perfeito. Esse foi morto, foi torturado, foi maltratado, foi humilhado, foi afrontado pelos meus pecados. Era eu quem tinha que estar lá. Era você quem tinha que estar lá. E ainda falar como o ladrão da cruz falou para o outro ladrão: nós que aqui estamos porque merecemos. Ele é inocente, ele nada fez para estar aqui. E aquele ladrão, ao pronunciar essas palavras, ele ainda fala: mestre, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E aquele homem, por reconhecer-se pecador, por reconhecer o sacrifício de Cristo, Jesus vai lhe dizer: filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele que tinha todo o pecado, aquele que tinha toda a culpa, aquele que merecia estar ali, que era eu e era você, em Cristo Jesus, temos a certeza do perdão de Deus, porque o preço foi pago. Mas Cristo morreu
Cristo morreu, na sexta-feira, Cristo morreu. Eu estava vendo, estudando, uma celebração que talvez, se o Senhor nos conceder, ano que vem nós faremos, o culto de tenebras. Não sei se já ouviram falar, algumas igrejas têm. O culto de tenebras, ele acontece na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, onde é um culto voltado justamente em 14 atos, o que vai do após a ceia da quinta, vai até a morte de Cristo na cruz. E por ali se percorre, se sente, se vive, se lembra de toda a angústia e dor. Se você depois olhar no texto, você vai ver que Jesus, ele vai dizer após a ceia, após ensinar os discípulos, ele vai falar: minha alma está angustiada até a morte. Jesus vai ao Getsemane e lá uns textos vão dizer que ele chora lágrimas de sangue, em outros que ele transpira sangue, e nós sabemos que isso é uma reação orgânica, uma reação natural do corpo a uma extrema ansiedade, uma extrema tensão, uma extrema angústia. E ele disse ao Pai: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Se possível, aparta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Jesus não foi uma vítima, Jesus não foi alguém pego num fogo cruzado, ele não foi capturado porque era fraco, ele não foi capturado porque os discípulos não o defenderam. Jesus se entregou por mim, por você e por todo aquele que nele crê. E naquela cruz ele expirou. Naquela cruz ele morreu. Alguns vão dizer que ele vem a morrer até mesmo por derramar todo o seu sangue. Após toda aquela tortura da quinta, durante um dia preso naquela cruz, todo o tempo sangrando, ele derrama todo o seu sangue sobre mim e sobre você, mas ele morre. E ele morre, e ele experimenta a morte como eu e você um dia experimentaremos. Da mesma forma que qualquer ser mortal, todo aquele que tem um corpo perecível, um dia há de experimentar a angústia final. Mas da mesma forma que ele, nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos que ele foi na frente, como ele nos disse, para preparar morada para nós. Mas a morte não o parou. Por outro lado, nós temos o sábado de aleluia, o sábado do silêncio. O sábado é um momento que eu e você precisamos refletir muito. Porque se eu e você estivéssemos lá, como estaria a nossa cabeça? Como nós estaríamos percebendo aquele sacrifício do nosso mestre? Como nós estaremos vendo aquilo? Porque não mudou muito, porque mesmo nós hoje, sabendo que fomos comprados, sabendo que não vivemos mais por nós mesmos, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para cumprir. Mas nós, diante às vezes, ou do silêncio do Senhor, como aconteceu com esse momento de Jesus no sepulcro, Jesus dentro do sepulcro. Muitas das vezes eu e você, em meio a aflições, e esse mundo, nossa, são muitas as aflições, muitas as dores, muitas as lutas. E aí, às vezes, tudo que a gente queria era uma palavra de Deus. Tudo que a gente queria é que Ele falasse: vai dar tudo certo, aguenta mais um pouquinho. Mas tudo que ouvimos é o silêncio.
E aí questionamos: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que se eu fizesse outra coisa, será que eu não ouviria a voz de Deus? Os discípulos naquele momento estavam sendo posto a fé deles à prova. Alguns já começavam a lembrar que ele de fato disse que no terceiro dia ressuscitaria. Outros não lembravam disso porque eles já haviam visto outras pessoas morrerem. Muitos estavam ali sofrendo porque achavam que Cristo morreu por culpa deles, no sentido de: eu era discípulo dele, eu deveria ter salvado a vida dele, eu deveria ter o impedido de entrar em Jerusalém, nós estávamos fora daqui, eu não devia ter deixado ele entrar em Jerusalém como ele entrou, eu deveria ter fugido com ele antes que os soldados o pegassem. Eu já ouvi pessoas falando que se inventasse a máquina do tempo, ia até lá e salvava Jesus. Ia ter só 2 decepções. Não ia conseguir e ainda ia levar uma chamada. Ia falar: não vai. Ele não era uma vítima. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Mas o sábado é cruel. O sábado é cruel, porque o sábado ele traz um feito que é o peso da morte. É o peso da morte. Nós não fomos criados para morrer, irmãos. É a única certeza que o homem pecador ao nascer tem: vou morrer. E é a única coisa que o homem pecador não está preparado durante toda uma vida. Você pode dar 200 anos de vida para ele, você dá 300 anos de vida para ele, mas quando a morte chegar, ele não vai estar preparado para ela. Você pode ter testemunhado a morte de muitos, mas você nunca vai estar preparado para a próxima morte. A morte é um fato duro e cruel que revela o pecado no mundo. É o aguilhão do pecado. É o pecado que trouxe a morte sobre o mundo. E o pecado fala justamente da separação de Deus e os homens. Nós devemos entender que esse momento do sábado, esse silêncio, ele fala alto, ele fala claro, é algo terrível. É algo que nós não devemos querer nem para nós, nem para ninguém. É algo que os discípulos precisavam entender. Era algo que os discípulos precisam ver para serem motivados à frente. Ao verem Cristo ressurreto, eles vão entender: eu não quero ver aquilo nunca mais. Eu preciso anunciar a vida. Eu preciso anunciar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É um feito fantástico, porque eu gosto muito de ter uma passagem no caminho de Emaús, os discípulos no caminho de Emaús, que é quando Jesus, já após a ressurreição, não sendo reconhecido pelos seus discípulos, ele caminha com 2 deles, e eles estão muito abatidos, dizendo: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O mestre morreu. O mestre morreu. E quando o mestre morreu, tudo aquilo que havia sido semeado começou a brotar. Entenda, a semente só brota depois que ela morre. A semente daquilo que foi plantado, ela, para vingar, para brotar, para nascer, era necessário morrer. Nós às vezes não entendemos a realidade da morte de Cristo. Foi real. Foi real.
Foi assustador, foi temível, foi doloroso, mas teve propósito. Teve propósito. E eu e você precisamos entender isso, porque mais uma vez eu digo para você, nós que fomos lavados e remidos, nós que fomos comprados, nós que em algum momento das nossas vidas morremos para o mundo e renascemos como novas criaturas para Deus, nós precisamos de fato entender que se algo terrível se abate sobre nós, é porque há um propósito. Deus é soberano e Senhor de toda a nossa vida. Nós não somos folhas ao vento, nós não somos levados pelas forças desse mundo vil. O mundo age contra nós sim, mas ele não tem forças contra Deus. Se o Senhor te permite sofrer, dai glória a Deus, porque há propósito no seu sofrimento. As dores, elas têm propósito. O silêncio de Deus tem propósito. É sempre bom lembrarmos que a obra de Deus muitas vezes se realiza no silêncio, fora da percepção humana. Herman Bavinck falou isso. Nós devemos entender que às vezes o Senhor vai parecer silencioso, mas Ele continua operando. Antes e acima de tudo, eu e você devemos entender que mesmo no silêncio devemos descansar na obra que o Senhor mesmo começou em nós. E por último temos, não menos importante, mas tão maravilhoso quanto, o domingo. O domingo da Páscoa. O domingo que outrora era quando eles haviam saído da terra da escravidão. Quando outrora eles foram livres do exército do faraó. No domingo, Jesus vence a morte. E ele sai do túmulo sem ajuda de mãos humanas, ressuscitado pelo próprio Espírito, escoltado por anjos que movem a pedra que fechava o túmulo. Jesus ali, ele vence. Jesus ali, ele vence, conforme dizia que seria feito. Ele anunciou desde o início do seu ministério que era necessário que o Filho do Homem, como ele se apresentava, perecesse nas mãos daqueles que propriamente eram os condenados. E era necessário que ele ficasse morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse, mostrando que a sua palavra é eficaz. A ressurreição de Cristo é o amém de Deus a toda a sua obra vicária. Obra vicária quer dizer sua obra substitutiva. Toda a ação de Jesus no mundo, ele agindo como nós devemos agir, Jesus sendo o nosso maior exemplo, Jesus sendo o nosso referencial. Ele é aquele que substituiu-nos em todo o tempo, mas principalmente na hora de pagar o preço pelo pecado. É pela graça que eu e você somos salvos, mas não foi de graça. Jesus pagou um preço. Ele pagou um preço, mas ele venceu definitivamente. Jesus morreu, mas hoje vivo está, e a destra do Pai governa sobre todas as coisas. Nada escapa ao seu senhorio. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é a fonte e a razão de toda a existência. Por meio de suas palavras, tudo que existe e foi criado. Ele é o Verbo encarnado, ele é o Filho de Deus que veio para morrer pelos seus.
que eu e você possamos entender que não foi à toa, não foi só uma historinha, não foi algo banal, não foi algo ao acaso, foi algo que o Senhor planejou desde antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos hoje termos certeza da nossa eternidade. Já caminhando para a conclusão, eu quero que você entenda que é necessário crer no Evangelho na sua plenitude. O Evangelho não é só uma boa notícia para você dizer: ah, eu aceito Jesus, então eu estou salvo. Não. O Evangelho é para você morrer. O Evangelho é para você entender que quem você era tem que morrer, tem que ser sepultado nas águas. Não pode permanecer para que a vida de Cristo viva em você. Não basta admirar a cruz, nós precisamos sermos confiados, confiantes, nós precisamos ser aliançados em Cristo Jesus. É necessário que eu e você verdadeiramente nos arrependamos, porque se Cristo morreu pelos nossos pecados, então o pecado precisa ser abandonado. O pecado tem que ser visto por mim e por você como algo desprezível, ainda que a nossa carne, ainda que a nossa mente, em tudo esteja nos atraindo para o pecado, em tudo esteja nos afastando de Deus. Nós devemos olhar para a cruz, devemos olhar para Cristo, devemos lembrar o preço que foi pago. Devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Mas uma vez arrependidos, devemos descansar na obra que foi consumada. A salvação não depende mais de algo que eu ou você vamos fazer. Se de fato fomos alcançados, se de fato o Senhor Jesus é o nosso Senhor, se de fato Ele nos salvou, nós estamos salvos. E louvado seja Deus, porque não ficamos perfeitos. Louvado seja Deus, porque Ele sabe que pecamos em palavras, pensamentos, ações e omissões. Somos imperfeitos e falhos. Tamanha a sujeira do pecado em nós. Mas não somos como porcos que vamos rolar na lama do pecado. Nós somos como ovelhas que ainda que tenhamos a nossa lã branquinha, porque foi lavada pelo nosso Senhor. Quando passarmos pela lama e ela sujar os nossos pés, nós não vamos permanecer naquele lugar que nos suja. Não vamos ficar ali, não vamos agir como os que querem estar naquela lama. Vamos sair dali, vamos buscar a santidade. Devemos viver à luz da ressurreição de Cristo, com esperança, mesmo em meio ao sofrimento, com santidade em todo o tempo, olhando para o alto, e com os olhos voltados não para as circunstâncias, não para o tempo presente, não para o dia mau, mas olhando para a eternidade que se deslancha diante de nós. E antes e acima de tudo, se eu e você entendemos o que foi o triduo pascal, esses 3 dias de Páscoa, se de fato eu e você entendemos a Semana Santa, a Semana Separada, se eu e você entendemos a morte de cruz, o silêncio do túmulo, entendemos a glória da ressurreição, que eu e você proclamemos essa boa nova de esperança, para que a morte não alcance, não trague mais aos que estão neste mundo vil, perdidos e ignorantes de que há um caminho, somente um caminho. Não há muitos caminhos, há um caminho e ele é estreito. Esse caminho ele precisa de uma cruz para se passar nele, e não se percorre esse caminho sem se negar a si mesmo. E principalmente, não se percorre nesse caminho sem luz que o revele, e essa luz é a Escritura de Deus, sem a qual ninguém crerá no Evangelho. É a palavra de Deus que faz o homem crer, e só crerá aquele que ouvir quem prega. Que eu e você possamos em Cristo Jesus
sermos alcançados, transformados, edificados para a honra e glória do Altíssimo Deus. Amém? Que o Senhor Jesus complete essa palavra em nossos corações. E agora nós vamos ter o nosso momento de ceia. Antes eu queria que você estenda, sentadinho mesmo, estenda suas mãos